Você sabe como identificar quando você tá tendo uma crise de ansiedade? Eu vou falar pra você, a gente fica muito ansioso, porque a gente fica muito preso preocupado com o nosso futuro, né? Quem nunca se preocupou com o futuro dessa forma? Eu vivia preocupada com o meu futuro, eu tinha várias e várias crises de ansiedade, e a minha já estava em estado, assim, muito avançado. Por quê? Eu comecei a sentir ansiedade desde pequenininha. Eu achava que era normal. Ia fazer uma viagem, já estava acordada já cedo, já com aquela loucura, aquela ansiedade, aquela energia, né? Eu quero viajar e eu já era a primeira a acordar, já. Nossa, eu ficava daquele jeito, toda ansiosa. E eu achava que era normal. Só que depois de grande foi ficando cada vez mais grave. E como que eu fui descobrindo? Tudo começou a ficar mais intenso quando eu passei pela depressão, né? E nessa depressão que eu fiquei presa ao meu passado por coisas que tinham me acontecido ao meu passado, comecei a me preocupar muito, excessivamente, muito com o meu futuro. E a ansiedade nada mais é do que isso. Você fica muito preocupado, se projetando muito pro futuro, então você sofre antecipado, né? Porque comecei a travar aqui. E eu coloquei aqui pra vocês, pra eu mostrar pra vocês o que eu coloquei aqui, que eu pontuei algumas coisas assim que me fez identificar mais fácil a minha crise de ansiedade. A minha chegou ao ponto de eu começar a cair cabelo, de tanta ansiedade que eu tinha, aparecer tipo casquinha, sabe? Machucadinho no rosto. Então, eu já cheguei a desmaiar, gente, de verdade. Então, ansiedade não é normal, não é uma brincadeirinha, não é porque você tá mentindo, realmente acontece. E acontece, assim, quanto você menos espera, tá? Normalmente, a gente pensa que a ansiedade, ela vem devido a igual eu falei no começo, né? Devido a uma viagem, a algo que você sabe que vai acontecer, então você já fica com aquela ansiedade. Mas não, normalmente, assim, a ansiedade, ela vem, pode ser em dias normais também, e comum, quando você não vai fazer nada, sabe? Vem aquela ansiedade, aquela crise, que hoje eu consigo, como que eu vou falar pra você? Hoje eu já consigo identificar, já tem muito tempo que eu não tenho crise, né? Já me tratei, graças a Deus já me tratei, e já tem um bom tempo que eu não sinto crise de ansiedade. Então, você não precisa necessariamente estar passando por uma viagem, por uma coisa que você vai fazer, que você sofre antecipadamente. Saiu! Então, assim, a ansiedade, ela vem do decorrer do dia a dia, por conta de muito estresse também, tá? Uma das coisas que eu sentia muito palpitações e taquicardíaca. Taquicardíaca, pra quem não sabe, é devido à palpitação do coração, fica batendo muito acelerado, né? Então você dá taquicardíaca, que é um pico muito alto de aceleramento no coração. Uma das vezes eu tava em casa com o Diego e eu senti que eu iria desmaiar. Eu nunca tinha desmaiado na minha vida. E a gente tava assistindo TV, a gente tava deitado já, assistindo TV no sofá. E eu acordei, eu falei assim, eu encostei assim na parede e falei assim, amor, eu não tô bem, eu vou desmaiar. E não deu nem muito tempo, sabe? Só deu tempo dele ficar na minha frente, assim, pra eu não cair. E daí eu desmaiei. Foi uma sensação, assim, muito diferente, sabe? Porque eu nunca tinha chegado a esse ápice. E as outras vezes, por conta do taquicardíaco, eu já tive a sensação mesmo de pré-desmaio, sabe? De pré-desmaio, como faz, né? É tipo como você sente como se você fosse cair, como se você fosse desmaiar, mas você não chega ao ponto de desmaiar, sabe? Então você fica com aquela sensação, aquela moleza, aquele suor frio, sabe? É muito ruim. Tremores e agitações. Eu sentia tremor que eu ficava tremendo. Ficava tão nervosa que eu ficava tremendo. E às vezes, por conta da ansiedade, eu falo muito rápido também. Então, se eu estiver dando uma crise de ansiedade e eu começo a disparar a falar, e falo, e não para. É dos meus sintomas também, particularmente, tá? Tem também a falta de ar. Nossa, esse me pegou por quê? Depois do Covid, eu fiquei com falta de ar, porque eu peguei Covid 2 vezes. E aí, eu achava que a falta de ar era por conta da Covid, mas não era. No começo foi quando eu estava, porém depois se agravou muito. E nessa vez que eu falei pra vocês que eu cheguei a desmaiar, realmente eu senti uma falta de ar muito grande, onde não foi oxigenação pro meu cérebro e me fez desmaiar, né? Então, assim,
Se você tem crise de ansiedade, vou passar pra você também o que eu fiz pra melhorar as minhas crises de ansiedade, tá? Ansiedade não tem cura. Não tem cura, porém tem tratamento que funciona muito, tá? Já tem muito tempo que eu não tenho crises de ansiedade, dou graças a Deus, porque é uma sensação muito ruim, de muito desespero. Eu começava a chorar, muitas vezes do nada eu começava a chorar, muitas vezes eu começava a sentir palpitação do nada, falta de ar do nada, e doía o peito assim, e eu, nossa, eu vou morrer. E daí começa a dar crise de pânico, sabe? Porque você fica com aquela sensação que você vai morrer. Você fala, cara, eu tô sentindo falta de ar, eu não tô conseguindo respirar, eu vou morrer. Mas é a crise de ansiedade, é muito tenso, tem pessoas que... Normalmente, igual eu falei que eu desmaiei uma vez, tem pessoas que desmaiam direto por conta das palpitações, sabe? Do ataque cardíaco no coração. Então, é muito perigoso, tá? Você sente onda de frio ou calor? Eu sentia muito frio. Muito frio, muito, porque eu sou uma pessoa frienta, então isso varia de pessoa pra pessoa. E eu lembro que uma das sensações que eu sentia era muita dor no peito. Você lembra que eu falei pra você que por conta da Covid, que eu achei que era a falta de ar era por conta da Covid? Então, a dor no peito também eu achava que era por conta da Covid, não era. Era as crises de ansiedade. Então, a minha crise de ansiedade, ela veio depois de eu entrar, né, numa depressão bem profunda aí, que me fez refém por um tempo, e veio também a ansiedade. A ansiedade, você tá sempre preocupada com o futuro, né, e a depressão, você sempre tá lá presa ao passado, por algo que te aconteceu, por alguma fatalidade, algum momento específico te traumatizou de alguma forma, que você não conseguiu agir, que você não agiu como devia, que você foi um golpe, foi alguma coisa assim, entendeu? Comigo foi praticamente isso, sabe? Foi depois de um golpe que eu levei, tá? Então, eu fiquei muito presa ao meu passado, sabe? Isso é muito ruim. Tem coisas que eu fiz pra melhorar a ansiedade. O que eu fiz? Eu falava assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer alguma coisa, porque não tem como. O que eu fiz? Eu comecei a praticar a respiração. Toda vez que vinha aquela coisa, aquela loucura, para que eu tava sentindo a ansiedade vindo, atacando assim, eu começava a respirar. Eu contava assim, ó. E eu soltava tudo. E eu respirava de novo e tentava esvaziar a minha mente. Porque quando você tá com crise de ansiedade, você começa a pensar milhões de coisas. Então você tem que procurar rapidamente como você esvaziar a sua mente, tá? É a melhor forma. E uma das formas que me ajudou muito foi o controle da respiração. Uma das coisas também que me ajudou muito foi eu começar a fazer algo por mim. Como assim algo por mim? Quando eu escutei isso, eu falei assim, caramba, como assim algo por mim? Eu comecei a tirar um tempo pra mim. E eu sou mãe de 2 meninos, tenho uma casa pra cuidar, tem trabalho, tem marido, tem uma rotina muito assim, né, corrida. Então eu falei assim, como que eu vou tirar esse tempo pra mim? Eu comecei a correr. Foi quando eu comecei a correr, que eu comecei a correr 5 km por dia. No começo não era 5, no começo era um pouco menos, mas eu fui aumentando cada vez mais. E quando você tira esse tempo pra você, você relaxa a sua mente. Você não fica presa àquela situação, entendeu? Então, você tirar um tempo pra você fazer uma academia, você ir pra um parque perto da sua casa, andar na rua mesmo, porque aqui perto mesmo da minha casa, eu ando na rua. Aqui em casa, aqui, a gente mora perto de um monte de condomínio, então não tem bonitinha a rua pra você ficar andando, sabe? Então, eu ando mesmo na rua, então você tira um tempinho pra você, sabe? Lê um livro, coloca uma música relaxante, toma um banho mais tranquilo, sabe? Tira aquele momento ali pra você descansar, quando você sentir mesmo que você tá dando crise de ansiedade, você entra pra um lugar, pra um quarto, e você faz a técnica da respiração. E tenta fazer afirmações positivas pra você. Eu não sei como, eu já conversei com outras pessoas, não sei se, normalmente isso não é pra todo mundo, né, que não é todo mundo que age da mesma forma, mas as pessoas com quem eu conversei falam assim que as afirmações são muito boas, porque eu tinha na minha cabeça, quando eu tava dando as crises,
Eu tinha muitos pensamentos muito nada a ver, sabe? Tipo, bem invasivos mesmo. Então, eu começava a fazer afirmações positivas. Algo que iria me acalmar, tipo, vou ficar calma. Tá tudo ficando tranquilo, tá tudo já fluindo, as coisas tá acontecendo. Eu não preciso ficar assim. Deus, de todo o coração, eu estou aqui, eu tô pedindo para você, para o Senhor estar aqui comigo presente, para eu poder passar essa crise de ansiedade, que cada vez venha menos, até chegar o dia de não vir mais. E eu fazia essa pequena oração, sabe? Essa pequena prece comigo. E aos poucos foi indo. Não é fácil, é muito difícil. Para quem já teve as crises, vocês sabem, tanto que é complicado. Tem pessoas aí que têm crise do pânico, né? Eu tive crise do pânico também, aonde eu ficava com medo de sair perto das pessoas, sabe? Então, tudo isso é a doença do século. É tudo porque a gente não cuida da nossa saúde. A gente sempre, nossa saúde mental, a física também, a gente sempre tá preocupado com o correria, o dia a dia. Não tem tempo pra isso, não tem tempo pra aquilo. Estresse pra cá, estresse pra lá. Gente, calma. Só peço pra você, viva a sua vida, mas uma coisa de cada vez. Se planeja, tá? Porque essas doenças do século, como crise de pânico, ansiedade, depressão, não é fácil, tá? Eu tive elas aí, então tenho Deus, muito Deus no meu coração, que agradeço muito por eu ter passado por isso, mas é uma fase muito complicada, sabe, de se passar. Então, se você tem crise de ansiedade, procura um médico também, para você ver se você consegue um calmante natural, nada de medicação, tá, gente? Camomila tá aí, erva cidreira, faz um chá, toma, fica tranquilo. Tira um tempo do seu dia pra você, nem que seja por um banho, tá? Mais relaxado. Então, tira esse tempo pra você. Então, hoje foi isso. Espero que tenha ajudado vocês, porque me ajudou muito, tá? As crises de ansiedade eu sei tanto que é difícil. Hoje eu tenho algumas falhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um pouco menos de cabelo por conta das crises de ansiedade. Porque eu começava a passar muita mão assim, ó. Eu ficava passando muita mão assim, ficava arrancando assim. E daí eu acabei perdendo um pouco mais de cabelo aqui, sabe? Mas isso aí tá voltando. E espero que todas as pessoas consigam, sabe, passar por essa fase que é tão conturbada. Então, um beijo no coração de todos. Espero que tenha gostado, porque foi feito com muito carinho. Me ajudou. Espero que te ajude também. Um beijinho. Até mais.